Sejam todos bem-vindos mais uma vez a outro Hands-On aqui. A missão de hoje a gente fala um pouquinho sobre a parte de elasticidade, um conceito tão importante aqui para a nuvem que acaba sendo praticamente algo relativo ao que a gente trabalha com relação a benefícios, características da própria nuvem, né? Uma situação de interesse muitas vezes. Então a minha missão aqui é dar uma explorada com relação a isso, para que depois a gente possa praticar aí nos laboratórios outros exercícios também. Parte, né? Quando a gente está falando de elasticidade, a ideia nesse momento é o crescimento horizontal, ou seja, é a adição ou a remoção de uma quantidade de instâncias, de recursos que a gente está colocando aqui, para se adequar, por exemplo, ao cenário de oferta e demanda que acabam variando nesse momento. E isso a gente tem que configurar algumas coisas, mas aqui tem uma parte bem legal, porque é tudo bastante simples. Eu posso buscar aqui pelo AutoScale nos meus recentemente visitados, ou pode buscar na própria barra de procura, e aí quando eu seleciono aqui a parte de AutoScaling, vocês vão ver que eu tenho duas etapas bem importantes para trabalhar. Eu tenho a parte do Auto-Scaling Group e a parte de Auto-Scaling Configuration. Vamos ver o que cada um deles representa aqui. Começando pelo Auto-Scaling Group. Nessa primeira parte, a mensagem principal é: o auto-scaling em si é um serviço gratuito. A única coisa que você paga é pelas instâncias, se e quando elas existirem. Tá legal? Então, todo esse processo, tudo que a gente está fazendo, não vai gerar custo nesse primeiro momento. Primeiras coisas que eu tenho que definir aqui são a região, a zona de disponibilidade ou as zonas de disponibilidade. Lembrando que uma característica do auto-scaling é permitir o cross-zone loading, né, quando associado a um balanceador. Então a ideia é que a gente consiga substituir ou alocar novas instâncias, por exemplo, em diferentes zonas. E inclusive essa decisão é feita por essa política de escala aqui que a gente está determinando, que é a balanced ou a sequenced. Se você procurar aqui nesse pontinho de interrogação, a gente consegue ver a diferença dos dois. Então, no Balanced, quando uma instância é adicionada para ter essa extensão de capacidade, a zona de disponibilidade alvo é determinada de acordo com o quê? Com o número de ECS balanceadas em cada AZ. Se acontecer algum tipo de problema, então aquela AZ alvo é determinada de acordo com a regra sequencial, que é a que está logo abaixo. Na regra sequencial, quando uma ECS é adicionada para aumentar essa capacidade, basicamente a zona, né, o alvo que eu vou ter aqui, é determinado simplesmente na ordem em que elas foram selecionadas. Então algo mais direto para a gente trabalhar nesse sentido mesmo. Bom, aqui eu tenho a parte do nome, eu posso colocar o nome que eu quiser para esse Auto-Scaling Group aqui. E aqui eu tenho um número bem interessante, né? Eu tenho o número máximo de instâncias, número mínimo de instâncias e o número desejado de instâncias também. Geralmente a gente pode pensar o seguinte: o número máximo de instâncias é por uma questão de custo. Né? Eu não quero, de repente, por conta de um DDoS ou alguma outra coisa, que o meu número de instâncias seja infinito, 10.000, porque isso vai trazer custo para mim. Ao mesmo tempo, é interessante colocar um número mínimo que não seja zero aqui, por exemplo, porque se isso acontece, você não tem mais instâncias, ou seja, você não tem mais uma arquitetura também. Então é legal você ter um número ali, por exemplo, de 2, 3 instâncias, dependendo da arquitetura, só para manter esse número base aqui também. Tá legal? E aparece aqui também o número desejado ou esperado de instâncias nesse caso. O número esperado, como a gente está colocando aqui, ó, ele é requerido, tem que ser maior do que zero nesse sentido. Para quê? Porque o número de instâncias vai se basear nesse valor. É como se fosse um número de referência em que eu deveria tentar seguir aquilo, por mais que exista de novo o valor máximo ou mínimo de acordo com a demanda, a oferta que vão aparecer. Tudo bem? Aqui eu tenho que selecionar a configuração do auto-scaling que a gente ainda não colocou. Então vai ficar aquela brechinha aqui para a gente trabalhar logo em seguida. Eu vou selecionar VPC, subnet, se vai existir um balanceamento de carga aqui ou não, que é uma parte bem interessante, e também algumas partes com relação à utilização dessa ferramenta. Uma delas muito curiosa é essa aqui chamada de Instance Removal Policy. E eu posso selecionar qual é a forma de remoção. Imagina que eu tenho um auto-scaling que está trabalhando na parte de scale-in, ou seja, remoção de recursos. Aí a pergunta é: como é que eu vou determinar qual instância eu removo primeiro? Bom, na prática você pode seguir uma dessas orientações. Pode ser a instância mais velha criada com a configuração de auto-scaling mais antiga. Então, se tiver uma configuração mais antiga, eu quero remover para que todas fiquem o mais recente nesse sentido. Pode ser que a instância mais recente seja o problema, porque você acabou de modificar e deu alguma coisa errada. Então,
é a instância mais recente com a configuração mais antiga. Pode ser a instância mais nova, pode ser a instância mais antiga. Cada cliente vai trabalhar com a sua alternativa, com a sua solução aqui adequada. Tudo bem? A gente tem também a parte aqui de saúde, então tem o Health Check aqui, que vai ser a verificação de como que a instância permanece funcionando, se ela está saudável ou não, o intervalo de tempo que eu vou checar isso daqui, o tempo de grace period, ou seja, o tempo que eu vou avaliar esse recurso para dar uma tentativa, né, dela se recuperar e tudo mais, assim como a parte de tags e agencies também. Tá legal? Mas aí ficou aquele ponto, né, Vinícius? Eu tenho aqui uma questão com relação ao Autoscaling Configuration. O que isso aqui é, então? Bom, o Autoscaling Configuration, se a gente voltar para cá, ele basicamente é o quê? É determinar o tipo de instância que a gente vai colocar aqui. Então, qual é a região de novo daquela instância? Qual o nome dessa configuração? Como se fosse um template, basicamente. Tipo de arquitetura, tipo de instância, tamanho. Tudo isso a gente pode selecionar aqui e utilizar. Imagem, disco, security group, se vai ter um Elastic IP, modo de login. Ou seja, é uma forma de automação que acaba sendo mais prática para a gente trabalhar aqui também. E uma coisa muito curiosa é que aqui a gente geralmente pensa, Vinícius, a gente fala que a gente pode trabalhar com os modelos de pagamento lá, pay-per-use, por exemplo, de repente uma parte de yearly monthly mais à frente, mas sempre tem a ideia do spot pricing também. Aí a gente pergunta, mas o spot pricing ele não seria um problema, porque a instância pode sumir, desaparecer de novo? E aí que tá. Dentro da solução do auto-scaling, a gente geralmente tem algumas estratégias para que você não fique dependente de apenas uma solução de billing. Você possa combinar com as demais. Então, normalmente a nossa base, né, o que a gente chama de parte essencial, baseline que existe ali, geralmente ele é feito por instâncias reservadas, instâncias que vão ter ali sim esse yearly monthly. Só que o próximo passo, aquelas instâncias que têm alguma pequena variação, crescimento, diminuição de quantidade, mas não necessariamente de forma infinita ali ainda, a gente trabalha geralmente com instância spot. Mas e se a instância spot acabar? Bom, se a instância spot acabar, no pior dos casos, eu quero que lance aquilo como pay-per-use, porque no caso o preço vai ser igualmente caro da instância spot nesse caso, mas eu vou ter a disponibilidade de acordo com aquilo. Tá legal? Então, de novo, aqui a ideia da gente combinar esse template mais essa questão de crescimento, diminuição de recursos, é para permitir que exista uma automação em vez de eu ficar monitorando cada serviço, cada recurso de forma individual. Porque, claro, quando eu estou falando de 2, 3 recursos, 3 instâncias, é algo muito simples. Mas quando eu começo a falar de 200, 300 instâncias ou números ainda maiores, isso aqui se torna ainda mais difícil da gente acompanhar. Tudo bem? Nos próximos vídeos a gente vai ver um pouco mais sobre isso, falar dessa questão de soluções, acompanhar inclusive essa etapa de monitoramento / balanceamento de carga. Então eu encontro vocês na próxima também.